Graça e paz, igreja. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso. Vamos falar sobre oração. A oração é algo maravilhoso, sim. Por quê? Porque é o momento em que Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, te dá o direito de se curvar diante dele e fazer as suas petições. É o momento em que ele para te ouvir e que você para ouvi-lo também. É um momento de um relacionamento íntimo muito grande. É um relacionamento tão íntimo que ele fala na sua palavra: entra no seu quarto, fecha a porta e vamos conversar. Então, mas o Senhor não fala somente nesse momento íntimo. O relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento permanente. Ele nos dá esse direito de estarmos em oração com Ele o tempo todo. Nós podemos nos relacionar com Ele quando quisermos, onde quisermos. Ele não faz exigências de local. Ele só torna esse local o local mais íntimo, um local onde você vai falar sobre as suas necessidades, onde Ele vai falar com você sobre as suas necessidades também. Então é um momento mais íntimo, mas nós podemos estar orando e falando com o Senhor a qualquer momento. Lá em Lucas 11, na nossa Bíblia, um dos discípulos pede a Jesus para que Jesus ensine a orar. E quando ele faz isso, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, essa oração que todos nós conhecemos e que muitas vezes nós apenas repetimos o que está escrito, sem parar para pensar o que está escrito. E nessa oração o Senhor explica, ele fala, ele passa a oração como modelo. E nós vamos pegar essa oração hoje e vamos ver, palavra por palavra, o que significa cada uma das coisas que Jesus falou ali naquela oração. Porque tudo que o Senhor falava tinha um ensinamento, tinha um objetivo, tinha um propósito. Então, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina. Primeiro, começa chamando a Deus de Pai. Sim, nós somos recebidos pelo Senhor como filhos adotivos através de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus morreu por nós, que Ele nos resgatou, nós fomos adotados por Deus e nós passamos a ser filhos de Deus. E podemos tratar o Senhor por Pai. Pensa, quando Jesus fala isso para os discípulos, que susto que deve ter sido para eles. Eles não podiam nem falar o nome de Deus e de repente podiam chamá-lo de Pai. É tremendo, né? Então nós vamos falar sobre essa oração hoje. Primeiro, eu tenho aqui, nós estivemos estudando um livro que o tema dele é assim: a oração muda as coisas? É uma pergunta. Então nós vamos ler o Pai Nosso e vamos aprender com essa oração que Jesus nos ensinou. Primeiro, Deus nos dá o direito de chamá-lo de Pai. Nós só podemos chamar a Deus de Pai a partir do momento que nós expressarmos a nossa fé salvadora, a nossa fé em Jesus Cristo. A partir desse momento, nós nos tornamos pessoas salvas através dele. E por isso, por causa dele, nós podemos ser chamados de filhos do Deus Altíssimo. Então, começa por aí. Aí nós já recebemos o direito de chamar a Deus de Pai. Lá em João 1,12, está aqui. Mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os que creram no nome de Jesus. Aí vem a segunda palavrinha, nosso. Nosso é tremendo. Por quê? Porque é uma oração que é feita em grupo, pela comunidade, pelo corpo. Não é uma oração que você faz só por você. Às vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas nós pedimos apenas para o nosso próprio prazer, para a nossa própria alegria. E às vezes não temos a resposta dessa oração. Agora, quando a nossa oração envolve outros, envolve o bem de outras pessoas, envolve a salvação, a libertação, envolve algo abrangente no corpo de Cristo. Então, essa oração é uma oração que agrada ao Senhor. Então, quando nós falamos nosso, nós colocamos todo o corpo de Cristo em oração. Não colocamos só a nós mesmos, né? Aí, Pai nosso que estais nos céus. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, em toda parte. Então, mas essa parte da oração nos lembra a santidade de Deus. Sim. Deus, Ele está em tudo, em todo lugar, mas Ele não se mistura com o pecado. Ele é santo, Ele é separado, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele não se mistura com o nosso pecado. Nós somos pecadores, sim. Nós recebemos, sim, a salvação em Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós precisamos alcançar essa santificação que Cristo Jesus tinha. Nós precisamos alcançar essa santificação para podermos ter esse acesso total. Então, Deus está no céu, tá? Mostra que Deus está separado do nosso pecado. Ele não está envolvido nos nossos pecados. Ele é onipresente, sim. Ele conhece todas as coisas, sim. Antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele é onisciente, Ele conhece cada um de nós, no íntimo, no profundo. Ele conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Às vezes, na oração, Deus revela parte de nós que estava obscura até para nós mesmos. Então, quando nós falamos que Deus está, Pai nosso que estás no céu, nós lembramos da sua santidade, da sua grandeza, sabe? E que Ele não se mistura ao pecado, aos pecados deste mundo, ok? Então, aí nós entramos na outra palavrinha, santificado seja o teu nome. Sim. Deus exige ser tratado como santo que Ele é. Nós precisamos, não porque Ele precise do nosso respeito, não, mas porque nós precisamos reconhecer quem Ele é, a quem nós estamos nos dirigindo. Sim, nós estamos nos dirigindo a alguém que é puro, que é perfeito, alguém que é eterno. Então nós precisamos ter essa consciência. A quem nós estamos nos dirigindo? Ao Senhor Todo-Poderoso, que é perfeito. Então, por isso nós temos que falar, santificado seja o teu nome, para isso ficar bem marcado em nós, para isso ficar bem claro em nós, da grandeza. A grandeza de Deus, ela precisa ser exaltada e honrada. Agora, vem o teu reino. Vem o teu reino. A palavra do Senhor dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
lá em Mateus 3:2. O reino. Jesus é o Rei do Universo, um reino invisível para nós, somos tão pequeninos. Então, precisamos orar para tornar esse reino visível para nós. Faça-se a tua vontade. Não é um pedido para Deus fazer aquilo que Ele já tinha pré-ordenado, aquilo que Ele já tinha planejado, aquilo que Ele já tinha preparado. É um pedido para que nós possamos obedecê-los, para que nós possamos estar orando, para sermos obedientes, para fazermos a vontade dEle, para cumprir os seus mandamentos. Assim na terra como no céu. Os anjos obedecem a Deus. Somos os únicos transgressores dessa história. Quando honramos o nome de Deus, tornamos o seu reino visível através das nossas orações e obedecemos à sua vontade. Estamos buscando, quando obedecemos à sua vontade, estamos buscando fazer na terra como no céu. Porque se os anjos obedecem, e quando nós obedecemos, nós fazemos na terra como no céu. Então, é esse o significado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é só uma súplica pelo alimento, mas o reconhecimento de onde ele vem, da provisão diária de Deus. Esse é o reconhecimento quando dizemos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Reconhecemos mais uma vez que hoje Ele precisa prover, senão nós não teríamos, é dele que vem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Em Mateus 18, do versículo 23 ao 35, Jesus conta a história de dois homens, né? Dois homens que deviam dinheiro. Então, um devia um valor absurdo que ele não conseguiria pagar. Ele pede tempo para pagar, mas nenhum tempo do mundo iria conseguir fazer com que ele pagasse. O outro também deve a esse homem. Só que o outro deve uma quantia menor e ele também pede tempo para pagar. Nós somos igual a esse devedor que devia uma dívida da qual ele não conseguiria pagar. Uma dívida que o tempo de vida dele não pagaria essa dívida. Nós somos esses devedores. E o Senhor perdoou as nossas dívidas através de Cristo Jesus. Então, quando nós cobramos dos outros que nos paguem dívidas tão menores que aquela da qual fomos perdoados, isso é até uma ofensa ao nosso Senhor, que nos perdoou de tão grande dívida. Então, quando nós dizemos que perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós temos que pensar muito bem nisso. Se nós estamos realmente perdoando os nossos devedores. Às vezes nós não perdoamos nem a nós mesmos. O perdão é uma coisa que todos os dias nós precisamos confessar, reconhecer diante de Deus, porque muitas vezes nós pedimos perdão a Deus por coisas e não perdoamos nem a nós mesmos. E oramos, né? Perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se o arrependimento for verdadeiro, não cometeremos mais o mesmo pecado, né? Aí é só receber o perdão, nos perdoar e usufruir desse privilégio, que é a graça maravilhosa de Deus, esse perdão maravilhoso.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou maligno. Essa tentação pode ser do maligno ou por nossa própria cobiça. Às vezes nós mesmos nos tentamos com cobiças, com pensamentos, com coisas. O mal que existe no nosso coração é capaz de nos tentar sem a ajuda de Satanás. O mal que existe no nosso coração é terrível. Então ele nos tenta. Então, quando nós pedimos a Deus, nós pedimos para que Ele nos livre até das nossas tentações. A gente pede ao Senhor que Ele nos livre do maligno que nos cerca, né? Que noite e dia quer tentar nos destruir. Nós pedimos ao Senhor essa proteção e nós pedimos também ao Senhor para que Ele nos proteja até do mal que existe em nós mesmos, para que Ele não nos tente, para que esse mal que existe em nós não nos faça tropeçar, certo? E tem a última parte, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta conclusão, ela não está nos manuscritos originais. Não sei se você já prestou atenção que na sua Bíblia está separadinho, porque não está em todos os manuscritos originais. Mas ela é só o retorno lá em cima, lá no início da oração. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a conclusão. Que Deus nos abençoe. E foi um pouquinho extenso aí, mas eu espero que vocês tenham tido paciência de ir até o final. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.